fazendo aqui um vídeo só para conferir e recapitular, que depois que montar não dá para ver o que é que foi feito. Aqui é o tubo, coluna central do muque, certo? A parede dá mais de 3/8, dá quase meia. É um tubo muito bom. O flange aqui tá dando 4 centímetros, praticamente 3,80 milímetros esse flange, certo? Ele foi soldado aqui no tubo muito bem reforçado. Por dentro aqui tem umas alhetas centralizando esse eixo. Esse eixo aqui, a grossura dele é mais grosso do que o pino-rei da carreta, aquele que trela a carreta no cavalinho. Imagine que um pino-rei daquele ali pode, com a carreta carregada, com mais de 30 toneladas, 40 toneladas, freando em alta velocidade, passando por dentro de buraco, e ele não quebra. Então, se isso aqui é aço mais grosso do que o pino-rei, é rolamentado aqui na ponta e é rolamentado aqui, certo? Ele entra dentro daquele tubo ali, tem rolamento na base embaixo e tem um rolamentão gigante aqui dentro. Rolamento de 14 centímetros de diâmetro aqui, para pegar ele aí. E tem um rolamento lá no fundo, certo? Lá no fundo dele também tem um rolamento. Então ele é rolamentado no fundo, embaixo, e é rolamentado na frente, lá em cima. Aqui vai essa chapa reforçando. 8 chapas dessa daqui vão fazer esse reforço. Vamos fazer esse reforço aqui e a parafusar nessa base aí. Essa base é uma chapa bem grossa aqui, de mais de 3/8. Também mais grossa do que a chapa que segura o pino-rei lá na carreta. Ela é mais ou menos a grossura. O pino-rei lá na carreta é soldado numa chapa parecida com essa, da mesma grossura. Então eu deduzi que se ele comporta uma carreta carregada, passando em buraco em alta velocidade, freando bruscamente para livrar animal, acidente, e não se arranca, eu acredito que essa base, com a plataforma de solda aqui, vai ficar um giro de mais de 50 centímetros de alheta. As alhetas, quando tiver aqui soldada nessa chapa, vai estar uma área de atuação de solda muito maior do que a do pino-rei da carreta, muito maior, muitas vezes mais. Isso aqui é as caixas aonde sai as patolas, para patolar a carreta, né? A gaveta. Então as patolas vão abrir aqui e apatolar no chão, e aí depois recolhe e guarda aqui as patolas aqui para dentro, certo? A chapa é uma chapa bem boa, bem grossa, certo? A chapa mais de 1/4, dá uns 6 milímetros. Aqui dá uns 5, essa aqui é um pouco mais fina, que eu não achei tudo na mesma bitola, mas eu vou botar ele aqui jogando para cima da mais grossa, que é onde o peso vai... O peso daqui vai ser levantando atrás de arrancar, e o peso de lá vai ser comprimindo atrás de fechar. Como ela vai estar gavetada com a patola aqui dentro, então vai se somar as chapas, na verdade. Vai somar a chapa da caixa, mais a chapa também de 6 milímetros aqui de espessura das patolas. Eu vou fechar essa gaveta aqui com aquela chapa grossa ali. Eu vou fechar, ela vai ficar um bloco só. Vai ficar uma caixa quadrada com o pé da patola. Vai engavetar ali dentro e esse peso por compressão vai transferir o eixo, vai sair aqui de cima, né? Deixa eu botar ela na base, como ela vai ficar lá na carreta. Pronto, lá na carreta ela vai estar nessa posição, em cima do chassi. Aqui vai ter uns parafusos gigantes, parafusando ela lá no chassi. Essa roda vem para aqui para cima. Tá a roda aqui. Essa roda será soldada aí com essas bases
8 dessas aqui saindo, arrodeando aqui todinho, distribuindo essa solda todinha nessa chapa e distribuindo, portanto, o esforço do pé do eixo. Porque o maior esforço aqui é no pé do eixo, porque quando estirar 10 metros de lança, a mão de força dessa lança de 10 metros, digamos que ela pegue lá 4 toneladas, aqui vai estar um esforço de, vamos dizer que de 40 toneladas, certo? Então é preciso que isso aqui esteja muito robusto, bem soldado, muito robusto mesmo. Mas a carreta a gente tira pelo pino rei, ela anda aí com 40 toneladas e o pior, você ainda acelera ela a uma velocidade aí de 100 km por hora, 110, 80. E quando precisa frear de vez, aquele pino rei com essa chapa que segura lá na carreta é bem simplesinho. É uma chapa e o pino rei. Então é um pino rei mais fino do que esse eixo de aço. E a chapa mais ou menos essa espessura mais fina. Certo? Então ela aguenta esse tranco todinho. Eu acredito que essa estrutura aqui também vai aguentar. Ali eu vou fabricar lança. Eu já até testei, desci o torno nessa lançazinha aqui. Eu desci meu torno ali, 700 kg. Eu desci na talha por essa daqui, a lança mais fina que eu tenho é essa. E é isso mesmo, na ponta de uma lança, depois de você estender ela 10 metros, você só vai pegar isso aí. A ideia não é pegar 3 toneladas com a lança estendida. Ela só vai pegar aí 700, 1000 kg no máximo. Eu acredito que só deve botar isso aí na lança com 10, com 12 metros, como eu pretendo fazer. Agora, quando é para pegar 3 toneladas, aí é claro, a lança é recolhida. A lança vai ter só no máximo aí 4, 5 metros, porque para pegar um peso maior, diminuir o esforço no eixo. Aqui foi cavado aqui para rolimã, eu botei uma rolimã zona de as esferas de 16 milímetros de espessura, aqui também tá a cava. O que é que acontece? Como o esforço é tentando quebrar o eixo, ele vai escorar aqui fora na rolimã. Então passa a atuar na largura, ajudando ao eixo aqui, a grossura do eixo. A rolimã que tá escorando ele aqui, não deixa ele fazer esse movimento de quebra de eixo, né? E um eixo dessa grossura aí, ela é mais fácil tombar o carro do que quebrar um eixo desse, né? Nessa grossura. Como as patolas vai estar patolando para não deixar tombar o carro, então ele joga parte do peso de esmagamento aqui nessa. Então tudo isso passa a contar, da esfera aqui até a grossura do eixo passa a contar como esforço, um esforço só, né? Então aqui dentro, para centralizar o eixo, eu soldei umas barras de ferro da grossura. Teve uma delas que eu até tirei de trilho de trem, foi essa daqui. É a parte grossa onde o trem anda em cima, né? O trilho de trem. E as outras, como estava difícil tirar do trilho, eu fui na sucata e achei uma barra. Então é mais ou menos quase 2 centímetros de grossura essa peça. E tá soldada tanto no cano, ela tá indo lá dentro, o eixo vem até aqui assim, quase 30 centímetros. E essas chapas seguem apoiando o eixo mais de 25 centímetros. Tá todo soldado, tá aqui a marca da solda lá por dentro, onde a solda queimou. Não tem uma alheta, a solda andou queimando, desenhando a alheta por dentro. Então ela foi soldada. Além dessa solda aqui, ela tem essas alhetas reforçando, saindo desde aqui de dentro. Isso aqui é 10 centímetros de grossura. Só o flange já tinha essa base de 10 centímetros, então ela sai aqui os 10 centímetros do flange e sobe aqui no cano mais uns 25 centímetros, apoiando, centralizando esse eixo para ele ficar bem centralizadinho no meio do cano, certo? Aqui tá a peça que vai entrar aqui na base aqui. Nós vamos fazer ainda um reforço soldando assim, porque quando o macaco fizer força abrindo a lança, o esforço todo será nessa orelha. Então eu ainda vou soldar saindo daqui
uns 20, 30 centímetros aqui, um reforço para essas orelhas aí ficar bem, aguentar mesmo o empurrão do macaco. E aqui um macaco de 200 toneladas que me substitui uma parte cara do muque, que é uma bomba de óleo, uma tomada de força, alavancas de controle. Então essa parte aí eu fiz a soma para comprar tudo isso aí novo, seria mais de 8 mil reais, mangueira e tudo, dá quase 10 mil reais para operar um muque. Isso aqui eu levanto a lança com isso aqui, ele é 200 toneladas, então eu levanto a lança e para mim abrir e fechar a lança eu tenho um guincho de até 5 toneladas, um guinchozinho elétrico, um motorzinho elétrico, então ele puxa o cabo de aço com a roldana vai empurrar, quando ele recolher o cabo de aço, ele empurra para fora a lança. Abriu a primeira, a segunda vai estar atrelada à primeira e a terceira está atrelada à segunda. Então quando ele abre só a primeira, as outras vão abrindo por consequência. E quando ele recolher o cabo de aço por dentro, o cabo de aço vai por dentro até a cabeça da primeira lança, lá do final. E aí quando ele estiver recolhendo, ele recolhe o cabo de aço e vem recolhendo as lanças. Então um sistemazinho feito com um guincho desse de puxar carro, que eu também comprei ele num preço muito bom. Foi só 500 reais um guincho para 5 toneladas. Ele é mais que suficiente para abrir a lança, mesmo com ela pesada, porque na cabeça da lança, por dentro, eu vou botar um rodíziozinho de rolamento, o que vai facilitar ele correr por dentro uma da outra. E na cabeça da lança, na cabeça da gaveta, também o rodízio. Então, o rodízio vai ajudar a abrir. E é claro que também um trava-curso, né? Um fim de curso para ele travar, para não desbuiar a lança, né? Não sair a lança desbuiada, ela não se desmontar, né? Então ele vai abrir, deixando que uma lança fique dentro da outra, pelo menos 60 centímetros, 70 centímetros, uma dentro da outra, fazendo um telescópio, abrindo a lança telescópica e depois recolhendo. Tá aí, agora é só montar, fazer essas soldas aqui, principal aqui, bota essa coluna aqui no centro, faz as caixas das patolas, aqui os L das patolas. Para patolar no chão, eu vou usar um macacozinho de 8 toneladas, uma basezinha. Então eu macaqueio, ela empurra a patola para cima e a pessoa trava o pino na base da patola, e aí o carro está apatolado, levantado. Não precisa dele levantar do chão, basta ele não transferir peso para a suspensão, né? Dá ali uma tensionada para ele pegar bem pressão no solo. Faz umas bases de solo boa, igual os muque tem, umas bases 80 por 80, que aí joga no chão, não tem perigo do chão afundar, até mesmo porque quando essa patola abre, o esforço aqui no pé da patola já é bem menor. Quando você bota uma base 80 por 80 aqui no solo, esse esforço, essa alavanca do pé da patola aqui até chegar aqui, 1,5 m, 2 metros que se a patola, ela distribui essa carga aqui no chão já bem menor. Então a haste vai estar saindo aqui, mas o pé da patola vai estar aqui. Quando ela abrir, vai estar assim. E se for um peso pertinho, um container, por exemplo, ela patola aqui pertinho mesmo. Essa mão de força aqui já permite abrir aqui 3 metros, 4 metros só a primeira haste sem abrir as outras. As caixas tudo fechadas, na verdade, elas se somam, né? Uma por dentro da outra. O poder delas se somam, porque ela passa a ser uma peça única, né? Uma dentro da outra, uma dentro da outra. Elas vai somar. Então o poder dela recolhida é muito maior do que o poder, é claro, dela aberta, né? Aberta aí seria para mim pegar uma grade daquela, suspender uma chapa de granito dessa, botar em cima de um container
algo desse tipo, né? Ela fechada aí não, ela fechada ela tem o poder de pegar a container e jogar para cima da carroceria e também o poder de descarregar, né? E também vai ficar uma ferramenta que carrega e descarrega a carreta sem precisar de mão de obra, né? O que valoriza muito a carreta. Um carro que você chega num canto, carrega e descarrega só o motorista sem precisar de gente, ele é um carro muito eficiente, né? Principalmente se tratando de uma carreta, né? É um carro que se auto-resolve. O guincho dela também vai ajudar muito a arrastar peso. Você chega, uma ruma de pallet dessa, passa uma cinta todinha de uma vez, joga em cima da carreta, vai embora. Sem falar que eu tenho uma carroceriazinha pequena ali que tá só pro cavalinho. Então, como o muque vai estar montado no cavalinho, pequenas coisas como chapa de granito, um molde de pallet desse, dá para jogar em cima daquela carroceriazinha pequena e levar sem precisar trelar a carreta. Sem falar que ela vai também pegar, tendo um muque em cima, para botar e tirar a carroceria ficou muito mais simples, ou qualquer outro implemento, né? Ali está a estante de carregar chapa de granito, então os outros implementos ela bota e tira dela mesmo com uma facilidade enorme, né? Vai valorizar muito, tanto o cavalinho como a carreta que carrega e descarrega. Aqui tem a chapa da quinta roda aqui, do pino rei, só pra gente conferir, ó. A chapa onde o pino rei é parafusada é essa aqui, ó. Aqui tá a solda feita nela, não tá muito diferente da minha não. Tá aqui a chapa do pino rei, tá aí, e a quinta roda tá aí, gira. A quinta roda gira sobre essa chapa aí, ó. Então é só olhar numa carreta, a carreta de junho é igual, todas as carretas são igual. O chassi vem dela, tá aqui o chassi, uma chapa que é quem desliza sobre a quinta roda ali. Então tem apenas o pino rei soldado nela aí. Então se essa chapa com esse pino rei, tá aqui o pino rei atrelado ali dentro. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Não consigo dar zoom.